Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais o Smart News, o seu programa de direito digital, tecnologia e inovação, aqui pela TV Cidade, Canal 9 de Teresópolis. Eu sou seu apresentador, Walter Capanema, e estou muito feliz de estar aqui com vocês para discutir e trazer os assuntos mais importantes do momento desse mundo cada vez mais inovador e incrível que nós estamos vivendo. E quando eu digo o mundo inovador e incrível que nós estamos vivendo, eu não estou usando isso à toa. Eu estou dizendo isso porque estamos vivendo uma revolução da inteligência artificial que, semana a semana, dia a dia, vão surgindo novas tecnologias, novos programas incríveis e maravilhosos. Todo mundo já conhece, né, o ChatGPT, aquela ferramenta incrível criada pela OpenAI, que você pode acessar do celular ou do seu computador. Tem uma versão gratuita ou paga, que por meio de um chatbot você pode criar textos, revisar documentos, criar imagens e até mesmo criar vídeos, né? Agora, esse poder, né, essa soberania do ChatGPT, da OpenAI, meio que ficou abalada com o lançamento de novas incríveis tecnologias que foram surgindo ao longo desses meses. E agora, em janeiro, surgiu aqui uma verdadeira revolução, que é o chamado DeepSeek. O DeepSeek ele veio de uma empresa de origem chinesa, né, chamada DeepSeek, né, uma startup chinesa, e ela foi criada, né, em 2023 por um chinês chamado Lian Wenfeng. E ele era um especialista em computador, trabalhou muito tempo com isso. Em final de 2023, 24, em dezembro, ele cria o modelo de IA chamado DeepSeek V3, né, que é um modelo de código aberto, ou seja, que todo mundo pode utilizar, né, e ter acesso a como funciona. E ele possui aí 671 bilhões de parâmetros. Se você aí de casa não sabe o que é parâmetro, é como se quanto mais parâmetro tivesse uma IA, mais ela pudesse ser precisa nas suas respostas. E 671 bilhões é muita coisa. E, portanto, ela é muito eficiente. Até aí é uma revolução bem interessante. Mas quando chegou agora em janeiro, a DeepSeek ela propiciou aqui para todo mundo, sem tanto alarde assim, o chamado DeepSeek R1. Esse R1 ele é voltado para tarefas mais avançadas que precisariam de um raciocínio maior. É como se quando você mandasse o comando para ele, né, você colocasse o chat, ele não apresentava imediatamente uma resposta. Por ser uma tarefa até mais complexa que você passou para ele vai ficar meio que ruminando, ele vai ficar meio que apresentando para você os passos que ele está buscando, né, que ele está tomando até chegar a essa resposta. É como se você tivesse acompanhando também todo o procedimento que a IA tomou para chegar até essa resposta. Então, o que acontece? Esse DeepSeek R1 ele se tornou assim tão revolucionário. Primeiro, ele tinha a capacidade de ser tão bom ou melhor quanto as ferramentas da OpenAI, quanto os modelos da OpenAI. E outra coisa que também causou muita assim, despertou assim uma discussão gigantesca, né, um furor gigantesco, foi o seguinte: normalmente, para você criar um modelo de inteligência artificial, você precisa treiná-lo. É como se você precisasse passar por um longo processo de aprendizado, um aprendizado em que você mobiliza uma quantidade gigantesca de máquinas poderosíssimas para fazer o seu modelo de IA aprender. A a Meta, que também tem o Llama, o OpenAI, que tem o seu ChatGPT, todos eles gastaram, numa conta aproximada, uns 500 milhões de dólares para fazer esse processo de treinamento, ok? O pessoal do DeepSeek falou: olha só, a gente, utilizando computadores muito mais simples, a gente conseguiu fazer esse processo de aprendizagem com menos de 10% do que vocês utilizaram. Vocês gastaram 500 milhões, nós gastamos mais ou menos 6 milhões de dólares nessa atividade. Então, o que talvez seja assim tão uma das questões mais incríveis, né,
e que despertou interesse das pessoas é que o DeepSeek ele conseguiu ter tão ou mais eficiência que as ferramentas do ChatGPT com um custo muito abaixo e utilizando computadores muito mais simples. Por que computadores muito mais simples? Explico. É, para você processar essa quantidade muito grande de dados, né, e até que processar de forma rápida, você precisa ter placas rápidas. Normalmente são placas de vídeo. Talvez o principal fornecedor do mundo é uma empresa chamada NVIDIA, e a gente comentou sobre ela aqui em alguns dos nossos programas. A NVIDIA ela ficou famosa durante muitos anos porque ela criava placas de vídeo para jogos de computador. É como se o computador viesse de fábrica com uma placa meio fraquinha. E quando você comprava essa placa da NVIDIA para games, o seu computador é como se tivesse um esteroide e pudesse aí processar esses gráficos tão pesados e complexos e detalhados que são joguinhos. O pessoal da NVIDIA depois pensou o seguinte: olha, e se a gente não pudesse fazer o seguinte, se a gente não desenvolvesse uma placa de vídeo para processar dados complexos de IA? Aí a NVIDIA foi conquistando o mundo nesse aspecto, tanto que ela chegou a um tempo a ser a empresa mais valiosa do mundo, suplantando aí a Apple, por exemplo. E aí vem a questão seguinte: o governo americano, percebendo talvez uma corrida, né, de inteligências artificiais entre os países do mundo, especialmente a China, que está bem avançada, o governo Biden limitou a possibilidade de exportar esses tipos de placas. Né? Alguns tipos de placas podem ser exportadas, outras não, outras só podem ser exportadas para nações amigas. Então, botou lá um monte de parâmetros. Obviamente, a China, por ser considerado talvez aí um inimigo, né, dos Estados Unidos, isso aí até há leis que falam isso, né? Os quatro grandes inimigos dos Estados Unidos, os países adversários são o Irã, a Coreia do Norte, ah, o Irã, a Coreia do Norte, a Rússia e a China. Então, esses quatro países são os inimigos. E a China, por estar nesses quatro inimigos, ela, de certa maneira, não podia ter acesso às placas mais avançadas. Mas se descobriu-se que ela conseguiu comprar algumas placas meio que pelo mercado negro, meio que pelo um contrabandozinho. Então, ela conseguiu ter acesso a uma quantidade de placas, mas não tão grande quanto as outras empresas possuem. Então, ela conseguiu se desenvolver a partir daí. E qual foi a repercussão de tudo isso? Olha, pessoal, a repercussão foi gigantesca, porque o mundo meio que ficou meio que impressionado, meio que em pânico, meio que em pane, porque afinal de contas a gente tem esse poderio norte-americano da OpenAI e do Llama da Meta. E de repente você tem uma IA chinesa que ela, além de ter a possibilidade de você utilizar de qualquer maneira, você pode utilizar ainda com código aberto, ou seja, você pode pegar uma cópia dessa IA e você colocar no seu computador e rodar na sua máquina. Agora, é claro, para que você possa fazer isso, você tem que ter realmente uma máquina com uma placa de vídeo boa. Mas há essa possibilidade, você pode pegar a IA do DeepSeek e rodar na sua máquina e até sem conexão à internet. Você não consegue fazer isso, por exemplo, utilizando o ChatGPT. Você tem que estar constantemente ligado à internet. Então você tem aqui uma revolução. E olha que curioso, uma das grandes, um dos grandes efeitos da divulgação aqui do surgimento do DeepSeek foi esse impacto que trouxe no mundo. Primeiro impacto, você vê o aplicativo do DeepSeek sendo o mais baixado aí da App Store, lá da Apple. Né? Eu acho que da loja da Android também acabou sendo o mais baixado. Então, já se tornou um aplicativo, no mesmo dia, um dos mais populares ali do mundo. E talvez a outra questão assim importante que a gente pode aqui colocar é a seguinte: a, reper- a repercussão que isso trouxe aqui para a NVIDIA. Né? Porque veja bem, se eu estou falando que, olha, eu sou aqui o DeepSeek, eu consigo produzir uma IA muito mais avançada com placas mais simples,
Eu estou dizendo o seguinte: olha, pessoal da NVIDIA, a sua placa poderosíssima, super linda, Mega Blaster, talvez não seja tão importante e necessária assim. Eu consigo fazer com menos. E aí o que aconteceu foi o seguinte: as ações da NVIDIA caíram, acho que cerca de 17%. Cerca de 17%. Isso teria aqui dado algo em torno de um prejuízo em torno de 600 bilhões de dólares. A empresa perdeu cerca de 600 bilhões de dólares de valor de mercado. Foi a maior perda da história da humanidade, assim, de um dia para outro. Foi uma coisa assim, uma coisa louquíssima. Então você percebe aqui o seguinte, que o quanto você tem de repente de inteligência, de humana, engenharia, que são de repente capazes de suplantar esse poder das placas de NVIDIA. E até alguns especialistas de tecnologia dizem que a NVIDIA, quando vende as suas placas de vídeo, ela tem esse lucro altíssimo. Eu vi um tweet que a pessoa realmente não comprovou, mas eu achei interessante, um especialista em tecnologia, falou que as placas da NVIDIA têm lucros de 90%. Poxa, lucro de 90% é muita coisa. Então você vê o seguinte, a empresa está aí voando, cobrando caríssimo, porque tem uma demanda muito grande pelas suas placas. E aí o que acontece? Qual a repercussão que você teve de tudo isso? Olha, teve muita gente aí falando que por ser uma IA chinesa, ela não é confiável, você não deve confiar. Olha, o curioso é o seguinte, né, as pessoas parece que, olha, vamos confiar tudo que os americanos fazem e vamos desconfiar de tudo que as outras empresas de outros países fazem, né? Eu me lembro que antigamente tinha um aplicativo de filtro de foto, né, para celular, né, que você botava a pessoa com o rosto mais velho, mais novo e tal, que era da Rússia. E pelo fato de ser russo, você não podia confiar. Veja, a questão, na realidade, não é porque é russo, chinês, que você confiar. A verdade é que todo mundo, de certa maneira, busca confiar os dados pessoais de todo mundo. Acontece que quando houve essa desconfiança em relação ao DeepSeek, pelo fato de ser chinês, veja, o DeepSeek, ao ter a possibilidade, como eu falei para vocês, de funcionar no nosso computador de casa, né, é, é, da forma assim mais tranquila possível, né, sem estar ligado à internet, você vê aqui o seguinte, que há talvez aqui uma prova de que, pelo menos essa versão, não se conecta com nada. Então, os dados vão ficar no seu próprio computador. Então, essa acusação, pelo menos nesse aspecto, é um tanto quanto complicada. Ok? O que a gente tem visto por aí é o seguinte: entidades de proteção de dados de alguns países do mundo passaram a impor uma fiscalização maior sobre o DeepSeek. A Autoridade de Proteção de Dados da Itália parece que quer bloquear o uso do DeepSeek lá. A Autoridade de Proteção de Dados da Alemanha, recentemente, isso saiu aqui hoje, né, dizendo que ela também está tendo uma certa preocupação com, com o DeepSeek, que ele não mostra muito bem as suas salvaguardas proteção de dados, algumas coisas nesse sentido. E tudo isso acaba sendo muito perigoso e muito complicado, né? Então, pessoal, a gente já chegou aqui ao nosso horário de intervalo. Tem muita polêmica para a gente falar do chat GPT, do DeepSeek e de outras ferramentas. Vamos para o nosso intervalo e eu volto daqui a pouquinho. Olá, pessoal! Estamos aqui de volta com o nosso Smart News, seu programa de direito digital, tecnologia, inovação, aqui pela TV Cidade, Canal 9 de Teresópolis. A gente estava no nosso bloco passado falando dos últimos acontecimentos envolvendo a IA, especialmente essa novíssima IA chamada DeepSeek. E a gente terminou o bloco falando dos incontáveis problemas e polêmicas que foram surgindo a partir do lançamento do DeepSeek. Eu falei para vocês aqui da questão da Autoridade de Proteção de Dados da Alemanha, que passou a ter uma preocupação com o DeepSeek. Sim, e não só ela. A Autoridade de Proteção de Dados da Bélgica, né, ela está investigando se o DeepSeek ele viola a legislação de proteção de dados da Europa, né, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Porque, segundo a investigação, né,
de acordo com a denúncia que foi feita por uma organização belga, né, é, o DeepSeek ele pode, de repente, transferir dados pessoais de pessoas da Bélgica para a China. Aquela suspeita que a gente estava conversando antes, que era meio furada, né? A legislação chinesa permitiria copiar os dados de todo mundo. A, a, a política de privacidade do DeepSeek, né, que é publicada no seu site, ela mostra aí, ela evidenciaria uma quantidade muito grande de violações à legislação de proteção de dados da, da Europa. E mais aqui ainda, né, informações incompletas, um monte de coisa aí que os belgas estão questionando. Mas eu vou mais além aqui ainda, eu também eu aqui analiso o seguinte, né, eh, os Estados Unidos, no meio dessa discussão em usar ou não aplicativos chineses, né, o banimento do TikTok, várias entidades como a NASA, o Pentágono, o Congresso, a Marinha dos Estados Unidos baniram o uso do DeepSeek em suas dependências. Então, abandonaram completamente o uso da tecnologia. Mais aqui ainda, o que a gente pode também falar, que há uma organização portuguesa questionando também o uso do DeepSeek, né, e vendo se realmente essa ferramenta pode ser usada lá. Então, vários países começaram a questionar o uso, questionar, digamos assim, a segurança e a preocupação com a proteção de dados do DeepSeek. A gente não sabe se isso foi feito, obviamente, por uma genuína preocupação com proteção de dados, ou se isso foi feito, digamos assim, por incentivo de seus concorrentes. Falando em concorrente, veja que o ChatGPT publicou aí uma informação dizendo que o DeepSeek ele teria sido criado meio que copiando o trabalho do ChatGPT. E muita gente veio falar que é aquela coisa, o feitiço virou-se contra o feiticeiro. Afinal de contas, todo mundo sabe muito bem que o ChatGPT nunca foi assim tão bonzinho na criação dos seus modelos de IA. Então, para ele criar essa base de dados para a IA poder aprender, esses dados aí foram muitas vezes copiados da internet, copiados do YouTube, copiados aí de livros, e todos eles sem pagar qualquer tipo de direito, né, e sem o consentimento dos seus legítimos proprietários e titulares. Né? Então você percebe aqui talvez aí que parece que houve uma certa vingança, né, em relação a isso. Mas a gente vai aqui mais além. Quando você pensa, poxa, Walter, então a gente tem aqui o DeepSeek é uma revolução, a gente não parou a revolução por aí. Não. Não sabe por quê? Veio o Alibaba. Mas o Alibaba também é o Alibaba, o dono da loja AliExpress, que era tão famosa e tão querida aqui pela gente, antes daquela taxa das blusinhas, ele desenvolveu uma nova versão da sua IA. Não, veja, ele já tinha desenvolvido vários modelos, várias versões, e agora ele trouxe uma versão mais moderna da sua IA, que tem um nome complicado, Qwen 2.5 Max. Esse Qwen 2.5 Max, ele surgiu um dia depois do DeepSeek. Então o DeepSeek estava se sentindo o melhor do mundo, né? Lindo, maravilhoso, nós somos invencíveis. No dia seguinte apareceu Qwen 2.5 Max, que ele é muito mais, que ele seria muito mais poderoso do que o ChatGPT e do que o DeepSeek. E tem ainda algumas vantagens a mais. Enquanto que o DeepSeek ele atuaria apenas no formato de texto, né, gerando texto e gerando código, o, o Qwen ele vai mais além. Você pode ainda criar imagem e vídeo. Olha só, a gente vai mostrar para você aqui um vídeo que eu criei usando o Qwen. Veja, você aqui não consegue distinguir muito de onde é a verdade, de onde é IA, de onde é tecnologia. E ele é bem rápido nesse sentido. Ele tem uma versão gratuita e uma versão paga. Portanto, aqui ele é bem poderoso e mostra aqui para a gente o seguinte, que o céu é o limite. Esse Whey aqui, né, que é tão incrível e tão sensacional, ele utiliza uma arquitetura chamada, então a gente poderia traduzir como mistura de especialistas. É como o seguinte, ele não ativa toda a sua sabedoria de uma vez só.
ela só ativa a sabedoria de especialistas respectivos. Vou dar um exemplo. Você faz um pedido de criação de um texto, né, de um texto poético no chat, na ferramenta aqui. O que ele faz? Ele vai lá e ativa só, digamos assim, a, a, a parte computacional voltada, né, especializada em criar textos, né? De repente você vai ativar uma parte matemática, então ele vai ativar só a parte matemática. Com isso, você tem uma economia de uso do dispositivo e até a possibilidade de respostas mais rápidas. E até várias ferramentas, né, vários sites que fazem teste de velocidade, falou que esse Qwen 2.5 Max ele superou quase que todo mundo, ele superou todo mundo, né? Todo mundo ficou mais atrasado do que em relação a ele. Então aqui ele mostra aqui um avanço muito grande em relação a isso. Aí você pensa, não, Walter, eu acho que não tem mais nada, né? Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Não. Hoje, né, ontem à noite para hoje, a OpenAI também deu sua cartada. Ela trouxe o chamado Deep Research. O Deep Research é uma ferramenta de inteligência artificial, né, criada pela OpenAI, que ela foi criada para fazer pesquisas mais profundas. É como se você tivesse um pesquisador mesmo. Então, ele vai fazer uma análise mais profunda, ele vai procurar na internet e vai te dar meio que parecer. Ele tem aqui, portanto, um trabalho de multi-etapas. Ele vai fazer um monte de análise, ele vai criar as etapas, vai procurar na internet, vai fazer síntese, vai fazer análise desses dados, né? Ele vai procurar, de repente, em PDF, em página. E esses relatórios são muito grandes. E veja bem, no relatório que você vai dar resposta não é uma hora, se calcula que um relatório desse vai levar entre 5 até 30 minutos para dar uma resposta. Ou seja, é como se você contratasse um pesquisador IA para criar uma pesquisa para você. Veja, se eu estou falando de um pesquisador que ele vai para a internet fazer uma pesquisa, eu estou, de certa maneira, mostrando que eu tenho uma ferramenta que é capaz de substituir a ferramenta mais importante da internet. Qual é? O Google. Então, muita gente não vai mais usar o Google. Eu vou consultar minha ferramenta de IA, que ela vai pesquisar na internet e vai me dar a resposta muito mais eficiente. Porque se para pensar, o uso do Google não é muito eficiente. Então, por exemplo, eu quero procurar receita de pudim de clara. Eu coloco lá no Google, ele vai procurar para mim vários sites que têm a receita de pudim de clara. Mas eu quero a resposta de cara. Eu sou uma pessoa ansiosa. Quando você coloca numa ferramenta dessas, como o ChatGPT, que ele permite fazer a consulta na internet, ele já vai mandar para você a resposta, né? A receita do pudim num site para você pesquisar. É muito mais rápido e muito mais direto. O interessante é que essa versão, né, do Deep Research do ChatGPT, ele vai estar disponível apenas para quem tem a versão paga, né? E parece que você pode fazer 100 consultas por mês. Então, de repente, você tem um trabalho interessante, um trabalho mais pesado, uma consulta, né, mais complexa, você vai lá e testa o Deep Research do ChatGPT. Pessoal, a gente está vivendo aqui uma verdadeira assim, um fenômeno. A gente está vivendo assim, um mundo incrível, onde todo dia uma dessas ferramentas acaba trazendo algo novo. Até mesmo o pessoal do DeepSeek também trouxe, nesse meio tempo, uma ferramenta para criar IA de imagem, né, para imagens. Então, o que a gente percebe é o seguinte: toda hora alguma coisa nova está surgindo. E aí, várias questões, né? Eu acho que a gente fica tão maravilhado com essas tecnologias que a gente começa a perder, talvez, a razão e o pé no chão. Verificar se essas ferramentas realmente coletam dados pessoais, se apresentam respostas que sejam fidedignas, corretas e éticas, né? Se esses modelos foram criados utilizando dados pessoais coletados de forma ética e ilícita. Então, tudo isso mostra para a gente o seguinte: o quanto a gente está, talvez, no começo de uma grande revolução, uma revolução em que todos nós vamos poder ter acesso a essas ferramentas para tornar os nossos trabalhos, nosso estudo, a nossa vida muito mais rápido, muito mais eficiente. Que é o que eu sempre digo, a tecnologia até agora, ela só aumentou a nossa carga de trabalho, né?
quanto mais tecnologia a gente utiliza, mais a gente está trabalhando, né? Eu acho que quando não tinha internet, a gente trabalhava muito menos, né? Tudo bem, a gente não era tão produtivo, mas trabalhava menos. Agora parece que a gente vira a noite trabalhando. Será que de repente a IA deu uma chance da gente dar uma freada nisso e ter mais eficiência e ter mais tempo livre? Eu acho que o mais importante aqui é a gente ter mais tempo livre para poder ficar com a nossa família, cuidar da nossa mente, conversar, sorrir. Com isso, pessoal, nós vamos aqui encerrar o nosso Smart News. Quero agradecer aqui a vocês o carinho, a gentileza e a assistência de sempre. E se você tiver alguma sugestão de um tema, mande aqui para a gente, nosso contato. Siga a gente nas redes sociais e também siga a gente no nosso canal do YouTube. Muito obrigado e até o próximo programa.